Olá, você que acompanha o portal RD News, portal de notícias de Mato Grosso. Hoje nós vamos falar de consequências do nosso clima, do nosso tempo, frente fria chegando no nosso estado, junto com a baixa umidade, com aquela poeira, aquele ar seco que nós temos aqui nessa época. Para muitos, claro, é um momento de refrescar, é gostoso, só que para outros é uma preocupação. Será que aquela tosse, aquela gripe, aquela coriza, aquele mal-estar, aquela rouquidão são consequências de gripe? É alguma virose? Pode ser Covid ou alergia? São dúvidas que vêm aí e muitas pessoas acabam fazendo coisas erradas para a saúde, podem piorar a situação. Então, hoje, o nosso convidado é justamente um médico alergista e imunologista, Dr. Juliano Felipe, também que tem um canal no Instagram, Alergia Sem Mistério. Você já pode acompanhar aí o @Alergia Sem Mistério, que ele traz dicas bem interessantes. Doutor, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, pelo seu tempo. Olá, obrigado, Lídice. Saudações a todos que estão assistindo. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto. Bom, vamos iniciar então com essa frente fria, né, que promete ficar aí ainda alguns dias em Mato Grosso, especialmente em Cuiabá. E quais, assim, são os maiores problemas que surgem? A gente sempre vê nas notícias, os problemas respiratórios, mas o que o senhor mais atende no consultório quando dá essa mudança de tempo? Vamos já falar primeiro da friagem, que o cuiabano gosta de curtir, mas tem que também saber lidar. Bom, essa época é uma época que traz bastante desafios para o nosso sistema respiratório e também para o nosso sistema imunológico, porque junta alguns fatores, né? Junta a mudança de clima, baixa a temperatura rapidamente, é uma época em que o tempo está muito seco, nós temos uma umidade do ar muito baixa, uma umidade relativa do ar baixa. É um tempo também que aumentam as queimadas, então aumenta a fumaça, né, e as impurezas do ar. E com o frio, o cuiabano vai buscar as roupas que estão guardadas no armário. E com isso vem também os ácaros e outros alérgenos que se acumulam nesse período. E para quem tem alergia, isso é um problema. O sistema respiratório é a nossa maior porta de entrada do organismo. Então, a gente respira o tempo todo. E é um volume grande de ar que entra no nosso organismo e, junto com esse ar, entram impurezas. Então, as pessoas que têm alergia respiratória sentem bastante. E, além disso, todas essas questões do ar que eu falei, elas tendem a ressecar e a deixar a mucosa, que é o revestimento interno das vias aéreas, mais sensível, com portas mais abertas para outros germes, e aí principalmente os vírus respiratórios, levando as viroses respiratórias, entre elas a gripe, a Covid, o vírus sincicial respiratório, que é um outro causador comum de resfriado. E quando a gente tem uma infecção viral, quando a gente tem uma abertura dessa mucosa, a gente também tem risco de infecção bacteriana. Como distinguir esses sintomas quando são alérgicos e quando são, né, uma gripe, uma virose temporária? Tem, assim, um tempo de sintoma que a pessoa possa perceber e para procurar, inclusive, um especialista? São sintomas que se parecem muito. Então, não dá para a gente dar uma receita de bolo. Mas a gente sabe, por exemplo, que o quadro alérgico, ele tende a ser crônico, a pessoa tende a ter aquele histórico de sintoma de espirro, de coriza, de coceira no nariz e nos olhos, de tosse, algumas pessoas com chiado no peito, falta de ar, né? Sintomas que podem levar a gente a pensar até em asma. Por outro lado, os quadros infecciosos, as viroses, são autolimitados e vêm, geralmente, com sintomas de mal-estar, febre, dor no corpo, indisposição, mas são mais autolimitados e, geralmente, isso decorre de contato com alguém que teve algo parecido. Então, a gente tem ciclos, né, desses quadros de infecção. Quando a gente tem
um aumento de secreção, um período mais arrastado, aí a gente pode também pensar em infecção bacteriana, né? Sinusites, as faringoamidalites e até as pneumonias. Uhum. Bom, acho que um dos quadros de alergia mais famosos, que tem muito meme aí na internet, é a rinite alérgica, né? Quem tem rinite? E aí as pessoas, eu já vi recentemente um assim que as pessoas já sabem, né? Todas as situações, mostram todas as situações que uma pessoa que tem rinite tem quando entram no ar-condicionado, quando vão, sei lá, se expõem a um lugar que tem muito mofo, tem muita poeira. E aquele que tem rinite alérgica, como o senhor falou, às vezes as alergias são crônicas, já tem o seu arsenal, né, digamos, de medicações, de poções, né, que nem sempre são mágicas, né, doutor? Eu queria que o senhor pontuasse uma questão específica, que eu, inclusive, vi uma postagem do senhor, o que a pessoa não deve fazer, né? E, assim, como tratar, por exemplo, um tipo de alergia como essa, que tão, se brinca tanto, né? E na época da Covid também ainda tinha isso, a pessoa tossia, não espirrava, não, eu tenho rinite, já justificava justamente para, né, não assustar os outros, né? Mas como deve ser realmente tratado e o que não deve ser feito? Isso é uma pergunta importante nessa época, que eu acho que é muito útil. Primeiro, o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, se manter bem hidratado, né? A gente está numa época em que a umidade relativa do ar está muito baixa, então a hidratação deve ser via oral, né, com água, sucos naturais, água de coco, chás, e também na mucosa, você pode lançar mão de soro fisiológico para irrigar o teu nariz, suas vias aéreas. Hoje a gente tem vários dispositivos para isso. No ambiente, manter o ambiente limpo, o mais livre de impurezas, de poeira acumulada possível. Você pode lançar mão de medidas para umidificar o ar, né? Desde bacia com água, toalha molhada, até os umidificadores. Agora, os umidificadores a gente precisa pôr alguma atenção. Eles fazem aquela névoa, aquela fumacinha, que ela pode, inclusive, entrar pela via aérea. Só que aquilo ali são microgotículas de água que não são estéreis, ali tem bactéria também. Então ela pode irritar e levar a infecção. Então o que a gente recomenda? Você vai usar um umidificador que esteja sempre muito bem limpo, usar uma água de boa qualidade e manter esse umidificador longe do seu rosto. Então, se você vai usar durante a noite no quarto, você vai colocar ele no ponto extremo, o ponto contrário aonde você dorme, para que você não respire aquela fumaça, que isso pode ser prejudicial também. E o que não fazer, né? Você perguntou. Principalmente automedicação. Eu recebo muito paciente que vem com complicações, principalmente daquele remedinho que o vizinho indicou, ou até aquele que foi comprar na farmácia e tomou aquela injeção milagrosa. Na maioria das vezes é uma bomba de corticoide, e isso traz consequências a médio e longo prazo, como pressão alta, aumento da glicemia, predisposição a diabetes, aumento do peso, estria, celulite, ao longo prazo, osteoporose e uma série de outros problemas que alguns medicamentos, quando mal utilizados, podem trazer. Bom, o senhor falou de lavagem nasal, né? Seria com soro fisiológico. Quem usa aqueles sprayzinhos, assim, tem gente que, assim, que não sai de casa, certamente sem o celular, mas sem o seu spray também, que tem algum tipo de medicação, não só o soro, né, para descongestionar. Como é que é essa questão, doutor? Bem lembrado. O descongestionante nasal, né, um companheiro muito comum de muitas pessoas. Esse tipo de medicação, ele é uma faca de dois gumes e ele traz consequências muito ruins para o organismo, porque ele faz uma vasoconstrição. O que é uma vasoconstrição? Ele fecha os vasos sanguíneos da mucosa do nariz e com isso, aquilo que estava inchado diminui de tamanho e você sente imediatamente uma desobstrução, né? O teu nariz abre e você respira. Só que isso tem consequência. Esse vaso, ele leva nutrientes para essa mucosa nasal. Se você fecha, a mucosa fica desnutrida.
ela perde oxigênio e ela perde nutrientes e ela vai tendo um processo inflamatório aí. Isso leva a médio e longo prazo a uma cicatriz e essa cicatriz leva a uma obstrução cada vez maior. Então você usa uma medicação que desobstrui agora, mas obstrui mais no momento seguinte. E aí você precisa usar cada vez mais essa medicação. Fora os riscos para o seu coração, para a sua pressão, para o ritmo cardíaco que pode acontecer com o uso crônico desses descongestionantes. Então, nem pensar, como muita gente tem uma prática, às vezes até nos bairros, muita gente, às vezes a pessoa não quer ir fazer uma consulta, ir na UPA, pegar a fila e tal, então eu vou na farmácia e peço lá um remedinho, olha, tô assim, tô com meu ouvido tá doendo, minha garganta, não sei o quê, e pede lá um remédio para um farmacêutico. Qual que é o perigo disso? Pode ter por trás alguma outra doença, né, que às vezes a pessoa não descobriu, isso é possível? Sim, esse é um outro problema, porque você, além de usar medicação que pode trazer mal para você, você pode camuflar um quadro mais grave que está se apresentando e você não descobriu, porque o farmacêutico no balcão não tem como fazer esse diagnóstico. Na verdade, hoje em dia, os bons farmacêuticos responsáveis, eles já não fazem essa prática de indicar a medicação no balcão, né? A gente tem uma legislação para isso, nós temos as medicações com aquela tarja vermelha, que é só venda sob orientação médica, e os profissionais responsáveis já orientam o paciente. Mas a gente sabe que, muitas vezes, independente do farmacêutico, o paciente vai lá com uma orientação do vizinho, ou porque já usou outras vezes, e aí é que está o problema. Você vê que o descongestionante, tanto nasal quanto oral, ele tem esses problemas que podem levar a risco cardiológico, inclusive, arritmias e até problemas mais sérios. O senhor é alergista e imunologista, né? E a gente tem visto muito divulgações de muitas doenças autoimunes, muitas síndromes, enfim. Mas, assim, existe doença autoimune que tem sintomas parecidos com esses de gripe ou de alergia e que também, pelo fato das pessoas não procurarem, né, né, um especialista, podem ter complicações por essa demora de diagnóstico? A gente tem doenças imunológicas que cursam com sintomas respiratórios, sim. Geralmente são doenças mais crônicas. E a gente tem também doenças imunológicas geradas pelo uso crônico de medicações, inclusive os corticoides, né, que são medicações muito usadas nesses quadros. Então, é importante, sim, no caso de quadros que se repetem, quadros que são difíceis de se tratar, que o paciente procure uma ajuda, procure um especialista para poder diagnosticar e receber as melhores orientações e o melhor tratamento. Bom, o senhor já falou em algumas ações preventivas, né, para esse tempo. A gente tem aqui no Centro-Oeste em geral, mas em Cuiabá é muito forte a baixa umidade, né, a seca, essa poeira no ar, essa fumaça, e associada aí à frente fria. Tem mais alguma questão assim que as pessoas podem cuidar? Que medidas as pessoas podem tomar para prevenir esses sintomas, prevenir que seja, né, uma gripe, um problema respiratório temporário aí, ou mesmo quem já tem uma alergia crônica, tem medidas de prevenção. Tem gente que, assim, eu particularmente em casa, eu nunca, desde que eu era criança, a gente não tinha gato, por exemplo. Eu fui ter gato depois de adulta, porque eu soube que não teria ligação com a asma, e a gente tinha, todo mundo tinha asma em casa, né? Então a gente não tinha gato porque tinha toda aquela ideia, né, de que o gato poderia transmitir ou pelo menos fazer a crise, né, surgir, né? E até aproveitando isso, né? Isso é mito ou é verdade, doutor? Essa questão da alergia, ela é muito específica. Então, assim, para prevenir, quem tem sintoma alérgico tem que ter sua alergia controlada já antes dessa fase, né? Porque se você não está com sua alergia controlada e você vai enfrentar um período de frio, de seca, de poeira, de fumaça, você vai ter muito mais sintomas e muito mais difícil você controlar a crise.
Agora, é uma alergia que a alergia ela é sempre específica. Tem gente que tem alergia só a uma espécie de ácaro. Tem gente que tem alergia só a gato ou só a cachorro. Então, precisa ser identificado. Se você tem sintomas recorrentes que levem a pensar em quadros alérgicos, vale a pena uma consulta com um especialista para identificar, através de testes cutâneos, através da história e através de exames de sangue, qual é a sua alergia específica e poder orientar melhor o tratamento. No caso específico do gato, mesmo que você descubra que você tem alergia a gato, hoje em dia nós já temos condição de tratar essa alergia com imunoterapia, que são as conhecidas vacinas, que fazem com que o seu sistema imunológico não reaja de forma tão exacerbada quando entrar em contato com o alérgeno do gato. Então, hoje, com muita alegria, a gente pode dizer que já passou da época de que a única orientação que a gente tinha era falar, tira o gato da casa. Hoje a gente pode, inclusive, tratar esse paciente, ele pode manter esse animal em casa com os seus sintomas controlados, se ele fizer um tratamento bem feito. Uhum. E medidas como o ambiente, né? Preparar o ambiente. Tem muita gente que tem muita cortina, muito tapete, quem tem alergia tem que cuidar desse ambiente onde ela vive, a casa, o quarto onde dorme. Sim, é fundamental ter um ambiente bem limpo, arejado. Os ácaros, eles se proliferam em local onde não bate sol e onde não tem ventilação. Então, é aquela poeira que fica embaixo dos móveis, naqueles estofados que você não consegue limpar com um pano úmido, no colchão, no travesseiro. Se você é alérgico, é importante você colocar capas específicas que evitam que o ácaro entre, ou mesmo que aquele ácaro que esteja lá dentro saia, né? Então, são capas antiácaros impermeáveis. Evitar tudo que acumula poeira, principalmente no teu quarto, né? Caixa de papelão, estante com livros, bicho de pelúcia, tapetes, carpetes, cortinas, tudo que pode acumular a poeira naqueles poros, né? Isso vai ajudar, sim. E ter um ambiente arejado com o máximo de infiltração solar possível, né? De luz solar. Bom, alguma questão que a gente não abordou, que o senhor gostaria de reforçar aqui para a gente, antes da gente encerrar? Eu acho que é muito importante a gente reforçar as medidas que todo mundo já sabe, mas que hoje em dia a gente precisa reforçar, que é uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, uma atividade física regular, hidratação, sono, as noites de sono bem dormidas, né? Respeitar os seus horários de sono e se manter com o seu calendário vacinal em dia, porque as infecções respiratórias, não adianta ficar tomando vitamina C, não adianta ficar tomando uma série de outras vitaminas. O que vai fazer com que você fique imune ou com mais força para combater esses surtos de viroses respiratórias, principalmente a gripe e a Covid, é a vacina, né? É a imunização. Deixar seu calendário vacinal de Covid em dia, tomar a vacina da gripe todo ano e aproveitar e colocar em dia todas as outras vacinas que estão indicadas para a sua idade. Ok, quem quiser fazer uma consulta, a gente até falou aí no início da entrevista, né? O canal no Instagram do Dr. Juliano, é o @alergia sem mistério. Mas assim, quem quiser fazer uma consulta, né, buscar aí um diagnóstico, já está há muito tempo, né? E a partir sentindo aí uns sintomas e a partir dessa entrevista se, né, ficou mais interessado em se cuidar, onde pode encontrá-lo, doutor? Qual é o local do seu consultório? O senhor atende em Cuiabá, né? Eu atendo em Cuiabá e no meu Instagram tem o link para consulta, até para agendamento online de consulta. Ah, tá ótimo, então. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço, foi um prazer. Gente, então quem nos acompanhou até aqui, curta e compartilhe essa entrevista para pessoas que você conhece nas suas redes sociais, doutor Juliano Felipe, alergista e imunologista, trazendo muita informação importante. Obrigada, então, doutor, e até a próxima. Até a próxima, e vamos se cuidar, né? Vamos lá.